Glória a Deus. Feche os olhos, coloque a mão sobre a palavra. Vamos pedir a Deus a direção, o entendimento através desta palavra. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, neste momento temos aqui o privilégio, a oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, a Tua direção. Fala o nosso coração nesta manhã, que não venha ser eu, mas que venha ser o Espírito Santo do Senhor a falar com cada um aqui presente. Assim, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Igreja, preste bastante atenção nessa palavra, porque estaremos falando, como disse agora há pouco, sobre os justos e os ímpios. Dois tipos de pessoas diferentes. E vamos ver qual desses dois nós devemos ser. Nós devemos colocar em prática. Olha só o que diz a palavra. Vamos iniciar o texto. Diz assim, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite. Diga glória a Deus. Olha que forte. A Bíblia começa falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você já recebeu o conselho de alguém na sua vida? Com certeza sim. Alguém chegou para você e disse: é melhor você fazer isso daqui. Tem até pessoas que dizem que se conselho fosse bom, ele não dava, as pessoas não davam, mas se vendiam. Só que a Bíblia está dizendo que o homem que não anda no conselho dos ímpios, esse é bem-aventurado. Quer dizer, o nosso conselho, a nossa direção, ela não pode vir de homens, não. A nossa direção tem que vir de quem, igreja? De Deus. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, às vezes a pessoa ela quer ver até o seu bem, só que talvez essa pessoa não tenha o conhecimento da palavra, porque é Deus que sabe o que é bom para mim e o que é bom para vocês. Amém, igreja? Deus sabe o que é bom para as nossas vidas, sim. Por isso ele diz que nós não podemos andar no conselho dos ímpios, nem se assentar no caminho dos pecadores, e muito menos na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que dá ouvido à voz de homens, vai chegar um dia que o homem vai cair e ela vai cair junto. Por isso nós temos que dar ouvidos à palavra, porque quando damos ouvidos à palavra, a pessoa ela não cai. Amém, igreja? Porque ela segue a voz, a direção de Deus. Por isso a Bíblia continuou dizendo, e nós vimos: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Essa lei, igreja, representa a palavra. Essa lei quer dizer as Escrituras. O nosso prazer, a nossa direção tem que vir da palavra. Por isso a Bíblia fala que medita nela de dia e também de noite. É a palavra de Deus que a gente tem que seguir. Uma pessoa que segue o homem, ela vai cair. Você lembra
da história de João Batista? João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. João Batista, ele denunciava, ele pregava o arrependimento, para as pessoas mudarem de vida. Só que teve um dia que o rei Herodes, ele foi lá e pegou a mulher do seu irmão, Filipe. Ele foi lá e pegou a esposa do seu irmão, que era Herodias. E ele trouxe ela para morar com ele, casou-se com ela. Só que João Batista ia até ele e falava: está errado, você não pode fazer isso, você não pode tomar a mulher do seu irmão. Herodias, que era a mulher de Herodes, ela ficou furiosa com João Batista. E então teve um dia que o rei Herodes deu um banquete, chamou as autoridades do reino. Aí a Bíblia fala que a filha de Herodias, ela veio dançando. E aquela dança agradou o rei Herodes. Herodes disse para ela: pede-me o que quiser que eu te darei. Ainda que você me pedir metade do meu reino, eu vou te entregar. O que aquela menina fez? Correu até a sua mãe e perguntou: o que eu vou pedir? Aí a mãe dela foi lá e disse: só fala para o rei para te entregar a cabeça de João Batista. Olha que conselho ruim que aquela mãe deu. Olha que conselho maligno que aquela filha recebeu. Podemos até dizer conselho do ímpio. Aí a menina voltou e disse para o rei: eu quero que você traga num prato a cabeça de João Batista. Nós não podemos andar, meu irmão e minha irmã, sobre a ordem do homem, sobre a lei do homem, melhor dizendo, sobre a palavra, porque a lei do homem a gente tem que andar. A lei do homem a gente tem que obedecer, porque se a pessoa ela transgride a lei do homem, ela vai sofrer. Se ela comete um crime, ela vai sofrer. Então nós temos que obedecer à voz de Deus e não andar no conselho dos ímpios. A Bíblia vai falar também, eu já até mencionei algumas vezes, sobre Naamã. Naamã, ele era leproso, ele queria ser curado. Aí uma moça que trabalhava na casa dele disse: ó, se você tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele iria orar e você seria curado. Naamã pega os seus carros, pega os seus cavalos e vai até Eliseu. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu manda dizer para ele: ó, vai no Rio Jordão e mergulha quantas vezes? 7. Naamã, quando ouviu aquilo, ele disse: não, o quê? Eu, um capitão do rei, vou mergulhar naquelas águas sujas? Não, eu não aceito isso, porque Naamã era orgulhoso. Naamã, ele não aceitava aquela palavra, não aceitava. Acho que pode ligar um pouquinho o ventilador, está tendo um pouquinho de mosquito. Liga pelo menos um lado, o lado de cá, por favor. Então, igreja, Naamã não aceitou. Naamã, ele não aceitou aquela palavra. Ele disse: eu não vou mergulhar, eu não vou aceitar. Lá na onde eu vim tem tantos rios melhores, para que eu vou mergulhar nessas águas ruins? Naamã pegou os seus carros e foi embora. Aí alguns amigos chegaram para ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te dito algo muito difícil, o senhor não teria feito? Ele só disse para você fazer uma coisa: mergulhar 7 vezes, que você seria curado. Olha só o conselho, igreja, que Naamã recebeu. Um conselho para obedecer a palavra de quem? De Deus. Por isso a Bíblia fala que nós não podemos andar no conselho dos ímpios, mas sim
andar na lei do Senhor. A Bíblia fala: o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você não pode passar um dia inteiro sem abrir a sua Bíblia, sem abrir a sua palavra. Não pode. Nem que você leia ali um versículo no dia, mas você tem que ler a Bíblia. Você tem que meditar na palavra, porque se você não conhecer a palavra, você vai ir por aquilo que o homem está falando, você vai ir por aquilo que as pessoas estão dizendo, porque tem pessoas que é assim, ela vai num lugar, alguém diz algo para ela, ela que aceita. Tem pessoas que têm um poder para convencer, para persuadir, e se a pessoa não conhecer a palavra, ela acaba sendo enganada. Por isso a Bíblia fala: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite. Amém, igreja? Aqui a Bíblia está falando do homem bem-aventurado, porque são dois, os justos e os ímpios. Aqui está falando do homem bem-aventurado, que é o que nós devemos ser. Olha o que acontece quando a pessoa medita na palavra, igreja. Dá ouvido à voz de Deus. Versículo 3, diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem o que, igreja? Sucedido. Diga glória a Deus. Olha que forte. Quando a pessoa medita na palavra de dia e de noite, a Bíblia fala que Deus nos compara como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo ela dá o seu fruto. Não é porque ela está plantada junto às correntes de água que ela vai dar fruto todos os meses. Não, é no devido tempo, é no tempo que Deus determinou. Só que chama atenção que a Bíblia fala que as folhagens não murcham. Tem épocas do ano que as folhagens ficam secas. Tem época do ano que as gramas também secam. Mas a árvore que está plantada junto às correntes das águas, ela sempre permanece com as folhagens verdinhas, porque ela recebe vida através daquela água. E essa água também, essas águas representam a presença de Jesus. Amém, igreja? Porque quem tem a presença de Jesus tem alegria. Quem tem a presença de Jesus tem vida. Ele mesmo disse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então a Bíblia fala que quem está plantada junto às correntes de águas, as folhagens não murcham, ela sempre está recebendo ali a alegria, a vida, a paz. E no final diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga glória a Deus. Quer dizer, quando a pessoa está sobre a direção de Deus, tudo que ela faz no final vai dar certo. Amém, igreja? Às vezes no processo, às vezes no meio do caminho, vem lutas, vem dificuldades, vem tempos difíceis, vem tempestades, sim. Mas quando a pessoa está seguindo a direção, não tem como dar errado. Quando a pessoa está seguindo a palavra, no final vai dar tudo certo.
É impossível alguém seguir a palavra e sair derrotado, não tem como. Davi, ele disse para o gigante Golias: tu vem contra mim, contra escudo, lança, espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quer dizer, ele estava indo sob a direção de Deus. Você acha mesmo que Davi, ele iria enfrentar o gigante se ele soubesse que Deus não estava com ele? Claro que não. Ele só foi porque ele tinha certeza que Deus daria a vitória. Davi, ele disse: só quando eu estava no campo, veio um urso e roubou a ovelha, eu fui atrás e trouxe de volta. Veio um leão e roubou uma das ovelhas, eu fui atrás, peguei o leão ali pela baba, matei e trouxe de volta a ovelha. Davi, antes dele enfrentar o gigante, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso e ele venceu. Então ele disse: assim como foi com o leão, assim como foi com o urso, assim será com esse gigante. Davi sabia que Deus estava com ele. Davi sabia que Deus daria vitória, porque ele estava na direção. Amém, igreja? Você está na direção de Deus, sim ou não, igreja? Então creia que Deus vai te dar vitória. Amém? Talvez você que está aqui está enfrentando uma luta muito grande. Esse é o processo, igreja. Essa luta é o meio do caminho. Continua obedecendo, continua seguindo a direção, porque a vitória está chegando. Diga glória a Deus. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se a pessoa ouvir a palavra e não colocar em prática. Aí vai dar errado. E a Bíblia dá exemplos sobre isso. Hoje estamos dando vários exemplos, né? Você lembra de Jonas? Jonas recebeu a direção de Deus. Deus disse: vai para Nínive, prega contra Nínive. A maldade de Nínive, daqueles homens, chegou até mim. A Bíblia fala que Jonas se levantou, Deus mandou ele para um lado, Jonas foi para o outro. No meio do caminho veio a tempestade. Foi o próprio Deus que mandou. A Bíblia fala em Jonas capítulo 1 que Deus mandou um forte vento, que se formou uma grande tempestade. Tudo isso porque ele quis andar do seu jeito. Tudo isso porque ele quis fazer a sua vontade. A vontade que tem que prevalecer, igreja, não é a minha, não é a sua, não é a do bispo, não é a do apóstolo, não é da missionária, não. A vontade que tem que prevalecer nas nossas vidas é a vontade de Deus. Amém? Fazendo isso é impossível dar errado. Não tem como. A Bíblia mesmo diz que a pessoa que anda no conselho de Deus, que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, a pessoa que medita na lei de dia e de noite, ela é como uma árvore plantada junto às correntes de água, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Vai dar certo no final, porque não importa qual seja o começo, o meio, o que importa é o final, e no final vai dar tudo certo. Amém, igreja? Aí agora vai falar sobre o ímpio. Tudo que nós vemos até aqui é sobre o justo, é sobre o bem-aventurado, é sobre quem obedece. Agora vai falar sobre os ímpios. Olha só, versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga glória a Deus, igreja. Olha que forte, olha que palavra maravilhosa. A Bíblia fala que os ímpios, eles não são assim, eles não são como os justos. Os ímpios, a Bíblia fala que eles são como a palha, que o vento dispersa, o vento pega, leva para um lado, aí se o vento estiver batendo para cá, leva para outro lado. É aquela pessoa que não vai pela palavra, mas ela vai pela opinião dos outros. Ela chega num rapaz, um amigo diz para ela uma coisa, aí ela vai lá e faz o que o amigo está dizendo. Aí quando ela chega em outro lugar, outra pessoa diz outra coisa, ela vai lá e coloca em prática. Ela obedece todo mundo, menos a palavra de quem, igreja? De Deus. Assim são os ímpios. Os ímpios, eles não vão pela palavra. Os ímpios, eles se assentam no caminho dos pecadores. Os ímpios, eles dão ouvidos aos conselhos de pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia fala que os justos, o bem-aventurado, tudo que ele faz será bem sucedido. Agora os ímpios é o contrário. Os ímpios, tudo que ele faz no final dá errado, não vai para frente, fica travado, as coisas não acontecem. E por quê, pastor? Porque falta obedecer a palavra de Deus. E somos nós que vamos escolher qual desses dois nós seremos. Se é uma pessoa justa ou se é uma pessoa ímpia. Uma pessoa justa não quer dizer uma pessoa perfeita. Até porque ser humano perfeito não existem. Só existiu um que pisou nessa terra, que foi Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele sim é e sempre será perfeito. Mas nós somos falhos. Nós somos pequenos, fracos, pecadores. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então somos nós que vamos escolher ser pessoas justas ou pessoas ímpias. O justo, ele medita na palavra. Ele não anda no seu conselho, não. Ele anda no conselho de Deus. Nós falamos agora há pouco sobre Davi, que venceu o gigante. Mas Davi, quando ele se tornou rei, ele não tomava qualquer decisão, ele não agia por impulso. Teve um dia que Davi chegou na sua cidade, ele tinha acabado de vencer uma guerra. Quando ele voltou para a sua cidade, estava tudo queimado, estava tudo destruído. 1 Samuel capítulo 30, tudo destruído. Davi começa a chorar, os homens começam a chorar, porque os inimigos atacaram e levaram os filhos, levaram as esposas, levaram tudo de bom e queimou tudo. O resto eles queimaram tudo. Davi, o que ele fez? Foi orar, foi buscar forças em Deus. Depois que ele se reanimou no Senhor, ele pediu o sacerdote para trazer a estola sacerdotal, igreja. Davi colocou a estola sobre si e falou com Deus. E ele disse para Deus: Senhor, eu vou atrás desse bando, eu vou alcançá-los, eu vou trazer eles de volta. Davi consultou a Deus. Deus falou para ele: vai atrás, Davi, vai atrás, porque você vai alcançar e vai trazer tudo de volta. Davi foi e trouxe tudo de volta, venceu a outra batalha. E o que nós aprendemos com isso, pastor? Que Davi consultava a Deus. Davi não agia por impulsos.
Quantas são as pessoas que agem por impulsos? Ela toma atitude por impulso. Ela fala uma palavra por impulso. Aí depois, quando a cabeça esfria, que ela pensa na besteira que ela fez. Aí ela vai lá, pede desculpa, pede perdão. Mas algo que poderia ter sido evitado se a pessoa consultasse a Deus. Você tem que consultar o Senhor, porque se a nossa direção ela vem de Deus, como que nós vamos receber a direção se a gente não falar com Deus? Como que a pessoa quer que Deus fala com ela se ela não abre a Bíblia? Se ela não fala com Deus? Porque hoje em dia o que mais tem é que é cristão que está na moda. A moda dos cristãos hoje em dia é ir atrás de revelação. Se abrir um pastor a igreja ali na esquina e falar, pode vir que eu vou revelar. Aí a igreja faz assim, ó, enche. Porque as pessoas vão atrás de revelações. Vão atrás de querer saber o que vai acontecer no futuro. E tem profeta que só profetiza, que só revela coisa ruim. Aí a pessoa ela chega lá triste e ela sai mais triste ainda. Hoje em dia a gente vê as pessoas indo para a igreja, aí o pregador vai lá e revela o nome. O pregador vai lá e revela o CPF da pessoa. O pregador vai lá e revela o número da placa do carro. O que isso vai mudar na nossa vida, igreja? Nada. Mas as pessoas estão lá. Às vezes chama até você da igreja para ir lá para receber. Vão lá que ele vai revelar para você. Você acha mesmo que um homem pode revelar alguma coisa se Deus não falar nada? Claro que não. Deus nunca vai revelar para uma pessoa que fica correndo atrás de revelação. Todas as vezes que Deus revelou na Bíblia para os profetas, a pessoa que recebeu a revelação ela não foi atrás. Foi Deus que mandou o profeta lá e revelar. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia as pessoas que vão atrás, e você pode ver que tem até pessoas que são usadas pelo diabo para fazer isso. Você lembra da passagem de Atos capítulo 16? Paulo e Silas eles foram presos, sim, mas por que eles foram presos? Porque eles oraram e expulsaram um demônio de uma menina. E esse demônio, a Bíblia fala que ele fazia adivinhações. E através dessas adivinhações, os políticos, as autoridades ganhavam muito dinheiro com ela. Então quando Paulo e Silas orou, repreendeu aquele mal, mandou o mal sair, a menina ficou livre. E ela não adivinhava mais. Tem muitos lugares hoje que são usados pelo mal para quê? Para querer adivinhar o futuro, para querer prever o que vai acontecer mais à frente, para querer revelar o que vai vir mais no futuro. Teve um dia que uma irmã mandou uma mensagem para mim assim falando, não foi da cidade aqui não, de uma outra cidade. Ela mandou uma mensagem assim, mandou a foto do namorado e disse, pastor, revela aí para mim se a gente vai casar. Ora aí, pastor, e fala com Deus para ver se ele vai me pedir em casamento. Aí eu falei com ela, mas quanto tempo você está com ele? Pastor, já tem uns 10 anos já. E então eu falei com ela, irmã, nós vamos orar para Deus te dar uma direção. Se for ele mesmo, vocês vão casar. Agora, se não for, Deus vai tirar do seu caminho e vai colocar um homem de Deus. Amém, igreja? Porque as pessoas às vezes vão assim, querem ir atrás de revelação. E a revelação, ela vem através disso daqui, ó, da palavra. Por isso nós temos que fazer como disse no início.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite. A sua direção vem da palavra. Amém, igreja? Quem segue a palavra jamais anda perdido. Jamais. Continue obedecendo. Diga glória a Deus. Porque fazendo isso, aonde você tocar, vai dar certo. Aonde você investir, Deus vai colocar a mão. Diga glória a Deus. Foi Deus que disse. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Quer dizer que no final, vai dar tudo o que, igreja? Certo. Então continua obedecendo. Não seja uma pessoa ímpia, não. Seja uma pessoa justa. Uma pessoa justa, ela anda no conselho de Deus. Amém? Toda palavra de Deus é conselho para as nossas vidas. Tudo que está escrito na palavra é conselho de Deus para que a gente venha colocar em prática. E você acha mesmo que Deus vai nos dar um conselho para o nosso mal? Você acha mesmo que Deus vai nos dar um conselho para que tudo venha dar errado? Claro que não. O conselho de Deus é o melhor para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Amém, igreja? Fica de pé, por favor. Eu quero orar